imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Eu quis ler todo o capítulo para a gente conhecer o contexto que está escrito. Mas eu queria destacar o versículo 7 e 8. Livrem-se de todo o fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. E aí, quem que comeu muito ovo de chocolate aí nesse final de semana? Levanta a mão, quem comeu aí ovo de chocolate? Parece que foram poucos, hein? A coisa tá feia, não tá? Tá difícil de comer ovo de chocolate hoje com os valores do mercado aí, não é verdade? Fiquei sabendo de um pai de família aí que comprou 5 ovos de chocolate e teve que chamar um carro forte para levar ele até em casa, porque senão ele não chegava com os ovos de chocolate lá não, viu? Eu não comi ovo de chocolate esse final de semana e não sei se eu vou comer. Estou negociando aí com 2 caboclos lá em casa para ver se, dependendo do preço que estará essa semana, eles vão ou não comer ovo de chocolate, né? Mas eu comi uma coisa muito boa. Comi doce de banana feito pela irmã Maria das Graças, lá na Chácara Betânia. E eu vou contar o melhor para vocês. O Gabriel não estava lá para dividir com ele. Então... ficou neles, a Docília também não estava lá, a irmã Docília não estava lá também, né? Foi uma maravilha. Mas por outro lado apareceu lá a Lena, o Lucas, a Tariane, né? Quando a coisa parece estar muito boa, logo desanda, né? Mas foi bom, Foi maravilhoso esse final de semana lá na chácara com minha mãe, meu pai e a família. Irmãos, nós não temos como fugir de um tema de um domingo de Páscoa. Um domingo de Páscoa, nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Nós tivemos a comemoração durante a semana na Escola Evangélica Araújo Lima, essa apresentação foi feita, trouxemos uma palavra de manhã com os alunos e foi muito bom, foi maravilhoso. E, novamente, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito da Páscoa. Sabemos nós que a história da Páscoa, ela começa lá no Velho Testamento com os hebreus, não é? Todos aqui sabem dessa história, né? Lá um dia José é vendido, é levado ao Egito, lá ele se torna governador, depois sua família sobe para o Egito também, o povo de Deus se estabelece, se multiplica naquela terra do Egito, né? E a Bíblia diz que o faraó que abençoou a José,
morreu e veio outros faraós, e aqueles outros faraós não reconheceram o povo de Deus da mesma maneira como foi reconhecido pelo faraó que recebeu a José. O povo de Deus se multiplica naquela terra do Egito, era um lugar fértil, né, considerado um lugar muito fértil. O povo de Deus se multiplica naquela terra. Ao multiplicar naquela terra, isso preocupa os egípcios. Esse povo está crescendo demais, esse povo faz filho demais, Deus me livre. Nós temos que dar um jeito nesse povo, que eles vão crescer, vão ficar muito mais fortes que nós. E a Bíblia diz que eles colocam um peso, né, de escravidão sobre o povo de Deus, né, maltrata o povo de Deus ao ponto de mandar eles produzirem tijolos sem dar o material devido para o povo de Deus. E o povo de Deus é escravizado ali aproximadamente por 400 anos. 400 anos são escravos no Egito, debaixo do jugo de Faraó. A Bíblia diz que Deus, então, propõe a libertação do seu povo, levanta um líder chamado Moisés e envia 10 pragas para tirar o seu povo ali do Egito. Depois da 9ª praga, Deus dá instrução a Moisés. Até então, Faraó não tinha libertado o povo de Deus. Depois da 9ª praga, Deus manda a instrução para que o povo se organize, porque quando vier a 10ª, eles vão vazar. Vai ser a última enviada por Deus, e eles serão libertos do Egito para uma terra que mana leite e mel, prometida desde os anos passados a Abraão, patriarca Abraão. E nós sabemos então que naquela noite o povo se organiza, come pão sem fermento, ervas amargas, organiza ali um cordeiro que não podia sobrar, come, passa o sangue do cordeiro nos umbrais. Deus envia o anjo da morte que mata todo o primogênito do Egito, só não mata aqueles que tinham sangue nos umbrais, os hebreus. Naquela noite, antes da 10ª praga, é realizada a Páscoa. A Páscoa simboliza passagem. Passar de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. E o povo de Deus é liberto do cativeiro do Egito. Essa é a primeira, é onde nasce a Páscoa. Mas o que tem a Páscoa depois disso em relação a Jesus? É interessante que algumas vezes a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém para adorar a Deus com sua família, para oferecer sacrifícios. Numa das vezes ele sobe, aquela vez que ele fica ensinando os doutores ali, né? E os pais assustam com ele ensinando os doutores, ele fica para trás. Naquela época era uma semana de Páscoa. Depois, quando Jesus entra no templo e faz lá, os vendilhões estão vendendo, fazendo do templo um local de comércio, o Senhor expulsa eles com chicote, também é numa passagem de Páscoa, né? E numa outra passagem de Páscoa narrada na Bíblia, havia uma tradição que dizia o seguinte: olha, na semana da Páscoa, na Semana Santa, como se chama hoje pela tradição católica, deve-se soltar um prisioneiro. E nós temos 2 prisioneiros, vamos colocar aí para o povo decidir quem deve ser solto. Nós temos Jesus e temos Barrabás. E os 2 são levados diante da multidão. E a multidão escolhe que Jesus seja crucificado e Barrabás, um ladrão, seja liberto. Jesus morre, é oferecido na cruz em sacrifício, cumpre o plano divino de Deus, que era esse mesmo, que ele morresse, se oferecesse numa cruz e ressuscitasse num domingo de Páscoa. Nada de coincidência, tudo planejado. Deus faz com que Jesus ressuscite no domingo de Páscoa, porque assim como o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa para nos libertar da escravidão do pecado. A Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e vê um povo que não consegue cumprir a lei do Velho Testamento e não consegue se salvar através da lei, e ele vê um povo que precisa de um Salvador, de alguém que ofereça a sua vida por resgate desse povo, o seu povo. Mas nós não somos hebreus, nós não passamos pela Páscoa hebreia, mas a ressurreição do domingo de Páscoa, ela abrange
todos aqueles que, sendo hebreus ou não, aceitam o sacrifício de Cristo na cruz para perdão dos seus pecados. Aí já não é mais uma cerimônia simplesmente dos hebreus. Aí alcança aqueles que estão em volta, os romanos, os gregos, os gentios de modo geral, e o sacrifício de Cristo na cruz, a tristeza da sexta, a alegria do domingo, nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor descobriu, o Senhor olhou do céu para a terra e disse: olha, esse povo vive em pecado. Nós não conseguimos nos justificar por nós mesmos, mas o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. E ser escravo do pecado é muito triste, irmãos. Muitos de nós recebemos o sangue do Cordeiro, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, mas até hoje, em alguns aspectos da nossa vida, nos deixamos ser escravizados pelo pecado. Muitos já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, receberam o seu sangue perdoador, estão na igreja, estão adorando, mas muitas vezes, ainda em algum aspecto da sua vida, está sendo escravizado pelo pecado. Eu comentava com os alunos aqui na escola, eu acho que já comentei isso aqui na escola dominical também, como era a vida de um escravo, todos nós sabemos. Eu levanto segunda-feira de manhã, geralmente eu sento na beirada da cama e começo a pensar. É um ritual assim. E eu começo a planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, olha, tem aquilo essa semana para resolver, tem aquilo outro, hoje, não, eu tenho que me organizar para eu conseguir cumprir o que eu tenho que fazer. Aí vem martelando na cabeça assim, ó, a casa que a Érica quer que você construa, não esquece da casa. Que a irmã Maria das Graças também fica no seu pé, a casa, começa a construir, e eu me organizo naquilo ali, fico tentando organizar a minha vida. Mas eu começo a pensar na vida de um escravo, e o escravo não tinha condição de fazer isso. Você já imaginou um escravo levantar de manhã e fazer planos? Não, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, né? Vou construir uma casa bonita, vou me casar, aquela outra escrava ali da fazenda, eu vou lá, vou conversar com ela, nós vamos nos unir, vamos nos casar, vamos constituir família, seremos felizes. Um escravo não faz isso. Um escravo, geralmente, ele apenas seguia a vontade do seu Senhor. Famílias eram reunidas por inteiro num comércio de escravo, e no minuto de tempo, cada um era vendido para um lugar diferente do mundo. Imagine você com sua família aqui em pé, e é feito um leilão, e aí vende o seu filho lá para a Europa, vende sua mulher lá para a África, e cada um é separado. Essa era a vida do escravo, ele não tinha direito, ele não tinha planos, ele não projetava o futuro, era a vontade do seu senhor, e ele vivia sobre essa vontade, e ainda debaixo de chicote e porrete, se reclamasse. A nossa condição de pecado não é menor do que isso. A nossa condição, o que o pecado faz conosco, com a gente, não é menor do que isso. É triste ver um homem, uma mulher, que tenta fazer planos, mas às vezes ele é dominado constantemente pela sua condição pecaminosa. É um vício. É um homem que às vezes é alcoólatra. Ele tenta fugir daquilo, ele tenta sair daquilo, se livrar, fazer planos, constituir uma família, ir para frente, ser feliz. Mas o pecado o oprime. Às vezes o pecado da prostituição, enveredado no coração de um homem, de uma mulher, e ele não consegue se livrar daquilo, e ele se torna escravo. Pedro escreveu sobre isso. Eu já comentei isso aqui, certa vez eu lendo a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, eu leio um versículo que marcou a minha vida. O versículo diz: o homem se torna escravo daquilo que o domina. Caramba! Eu comecei a fazer essa meditação do que é a vida de um escravo, e pensar no que me dominava, no que era senhor de mim. O homem se torna escravo daquilo que o domina.
escravo do seu desejo, escravo da sua ganância por ganhar dinheiro, escravo das suas amantes ou dos seus amantes, escravo do sexo, escravo das drogas, do cigarro, da bebida, escravo da corrupção, escravo do medo, escravo da amargura do coração, que não deixa você perdoar quem te ofendeu, e quem vive preso à amargura é você e não o outro. Quantos muitas vezes estão dentro da igreja, mas ainda estão escravizados por alguma área da sua vida, dominados pelo pecado. O escravo da beleza, do modelo da beleza mundana, escravo do corpo perfeito. Quantas coisas às vezes nos escraviza. E nós estamos nos tornando escravo daquilo que nos domina. Nós precisamos ser Senhor, debaixo da vontade de Deus, Senhor da nossa vida. Debaixo da graça e da misericórdia de Deus, sermos Senhor. Ah, mas Jesus já não ofereceu o sacrifício dele na cruz, ele já não se entregou para perdão dos meus pecados, não foi ele que fez o sacrifício, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que ter algum esforço, fazer alguma coisa? A Bíblia diz que a salvação é gratuita, é dom gratuito de Deus, para todo aquele que crê e aceitar. Porém, em algumas passagens bíblicas, nós vemos o apóstolo Paulo, outro servo de Deus, nos instruindo a fazer um exercício de luta contra o pecado, contra o desejo, a fazer um exercício diário contra aquilo que quer nos dominar, mesmo nós já tendo aceitado o Evangelho. Tanto que Paulo fala aqui, deixai o fermento, como vocês realmente são sem fermento, mas vocês estão deixando que algum fermento está entrando, e vai torná-los novamente escravos. Então a passagem que nós lemos é a instrução de Paulo. A ação é nossa: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Há também uma ação nossa para vencer o pecado, o desejo mau, aquilo que nos domina e que nos transforma em escravo. E o quanto nós estamos lutando? E o quanto você está lutando contra esse desejo que está te dominando? O quanto nós temos lutado contra aquilo que nos afasta de Deus? Nós somos carnais, em nós habita o desejo do pecado. Não há um de nós que não tenha no seu dia a dia o desejo do pecado. A corrupção está em nós, o mal está em nós. Lembra daquela historinha do sábio que diz que tinha 2 lobos dentro dele? Conversando com o seu servo ali, e aí o servo fala para ele: como que o senhor consegue ser assim tão correto com as coisas, consegue ser equilibrado? Ele falou: olha, dentro de mim existem 2 lobos, e todos os dias eles travam uma briga ferrenha, todo dia. E aí aquele moço perguntou: e quem vence? Quem eu mais alimento é o que vence. Aquele que eu dou o alimento diário é o que vence. Essa é a briga da carne e do espírito dentro de nós. Pode servir de ilustração para isso. A quem temos alimentado no nosso dia a dia? O pecado ou o espírito? A carne ou o espírito? Será que ainda estando dentro da igreja, debaixo do sangue de Cristo, nós estamos nos mantendo escravizados por algum tipo de pecado na nossa vida? A pornografia é um mal que assola os nossos dias, e muitos estão sendo escravizados pela pornografia. A mentira, a desonestidade. Nós não podemos aceitar a escravidão dessas coisas sobre nós, da corrupção, irmãos, do orgulho, do desejo de aparecer, do desejo de cantar para aparecer, de fazer algo para que os outros vejam,
do desejo de construir, construir, construir simplesmente para ter. Quantas pessoas constroem para ter? Eu estava pensando sobre uma pessoa esses dias, que a gente esteve com ele, e é extremo, como ele é seguro. E eu fui embora pensando naquilo, eu falei assim, ele constrói para ter, eu quero construir para usar, para possuir, para usufruir, a melhor palavra. Mas quantos de nós somos ferrenhos, somos escravos do ter, para guardar, para possuir, para dizer, para ter escritura na gaveta, para ter extrato no banco? E deixa de viver o hoje, e muitas vezes esse deixar de viver o hoje, nos afasta de Cristo, da comunhão da igreja, da comunhão com Cristo. Mas eu quero relembrar com os meus pecados, eu quero te relembrar com os seus pecados, que Cristo ressuscitou no domingo, para que nós fôssemos livres, para que não fôssemos dominados pelo pecado, pelos nossos desejos ruins. O Senhor ressuscitou, o Senhor quer te dar libertação nessa noite. O Senhor sabe o que você está passando, Ele sabe aonde a corda aperta na sua vida, Ele sabe aonde, se você parar e fazer uma análise, você vai se encontrar dominado pelo pecado. Quem de nós quer ser escravo? Ter uma vida de escravo? Só que tem uma música até do Tales, né? Aquela música do Tales que fala, mas todo dia o pecado vem, me chama. O povo saiu do Egito, está vendo a mão de Deus operando, tantos milagres em seu favor, a passagem do Mar Vermelho, que também é uma passagem da libertação, da prisão para a libertação, e no meio do caminho, o que acontece? Todo dia a voz vinha e falava, olha, no Egito era melhor, lembra do Egito, lembra dos pepinos do Egito, lembra dos melões do Egito, lá no Egito era bom, vocês não passavam isso aqui não. E hora ou outra o povo estava se corrompendo, o povo estava levantando ídolos contra a vontade de Deus, voltando ao pecado. Deus te libertou do pecado, meu irmão. O sacrifício de Cristo é para que você vivesse livre, como foi cantado aqui, como a música que foi tocada aqui, hoje sou livre. E o Senhor quer libertar nessa noite todo aquele que tem sido escravizado por alguma coisa na sua vida. Nós temos aqueles que já aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, mas que ainda se deixam ser dominados em algumas áreas, e é uma luta diária, como eu já disse. E nós temos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero dizer para você nessa noite, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não tornamos melhores do que você, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos apenas dependentes de um Deus misericordioso, que todos os dias trabalha ao nosso favor. Nós te convidamos a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que haja paz no seu coração, para que haja libertação da escravidão, do pecado na sua vida. Eu fico tão triste quando eu vejo algo assim muito claro, da escravidão do pecado na vida de alguém, dos vícios, muitas vezes das drogas, do álcool, da bebida, do cigarro, como eu já disse aqui. E às vezes as pessoas estão destruindo a sua vida e não têm forças. Você que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está aqui pronto para ser o seu parceiro nessa luta contra o pecado, contra aquilo que te domina, contra a escravidão que te domina. O Senhor quer te libertar nessa noite. Se você crer e o aceitar e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele vai te libertar da escravidão do pecado. Nós temos muitos aqui nessa noite, muitos que podem pegar esse microfone e testemunhar do que eram antes, da escravidão que viveram no pecado, de como eram escravizados pelo pecado, e um dia aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foram libertos da opressão do pecado, e todos os dias, mesmo lutando contra o pecado, eles têm o Espírito Santo ao seu lado, convencendo, consolando, ajudando.
A presença do Espírito Santo estará sobre você, sobre sua vida, se você entregar a sua vida, confessar diante de Deus e dos homens que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, nós que já estamos congregando, que já aceitamos a Jesus, não desista. Jovem, não desista. Jovem, você está sendo encurralado, e você está vendo uma fantasia, uma ilusão que te chama para o mundo, e o diabo quer destruir a sua vida, e ele quer te tornar escravo dele. Você olha como olha uma criança para um doce, encantada. Ele tem te mostrado uma beleza lá fora, ele tem te mostrado um mundo de prazeres, mas o diabo está perto de te tornar um escravo dele, um escravo do pecado. Tenha cuidado, não desista, jovem, não desista. Quantos aqui podem testemunhar da libertação que receberam na sua vida, e outros podem testemunhar do dia em que cederam à corrupção do mundo e o arrependimento que eles têm no coração, de terem cedido ao pecado. Não ceda, você que está na igreja, você que tem buscado a Deus, não ceda, não volte à escravidão, que o Senhor já te libertou. E eu convido a você, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, para nessa noite aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador.